Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E começamos agora mais um episódio. E hoje, com uma convidada muitíssimo especial, nós reinauguramos os nossos episódios do Psipod. Pouco antes aqui de iniciarmos, falávamos todo mundo um pouco tenso, nervosas, assim, ansiosas com isso, com poder estar comunicando. Acho que esse é o ponto principal de nós estarmos com essa ansiedade, de trazer para o nosso público esse tema tão rico e importante que é o TIT, e nesse momento tão importante que é a conscientização do autismo no dia 2 de abril. E estamos aqui hoje, então, com a nossa terapeuta ocupacional, doutora em psicologia, Viviane de Leon, que hoje é a única Advanced Consultant brasileira do modelo TIT, que foi desenvolvido na Universidade da Carolina do Norte. Bem-vinda, Vivi. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Dá um pouquinho de nervoso, acho que até emoção também, né? Assim, da trajetória a trajetória do TIT se mistura, né, com a trajetória da nossa amizade, assim, parceria em todos esses anos. Então, uma alegria enorme estar aqui, junto com vocês. Vamos falar sobre o TIT. Com certeza, e aproveitando essa deixa que você já trouxe sobre questão de trajetória, eu acho que você pode começar contando um pouquinho pra gente da sua trajetória com o modelo TIT. Já na graduação, quando eu fui fazer o trabalho de conclusão, né, em terapia ocupacional, naquela época, a gente está falando de 88, né, o conhecimento do autismo era muito escasso. Né, o acesso a informações sobre autismo na graduação era quase que nulo. Né, e os locais de atendimento também eram muito poucos. Né, não havia inclusão. A gente começou a falar em inclusão e a inclusão passou a ter status de lei no Brasil a partir de 2012. Né? Então, era um caminho, era uma área assim, muito obscura. E eu fui fazer um estágio numa instituição que se chamava na época FEBEM, hoje não mudou de nome, hoje se chama FASE, em Porto Alegre, que era uma instituição para menores abandonados. Tá? E lá nós tínhamos casos a trabalharmos e precisava escolher um caso para fazer o TCC. E um caso que mexia muito comigo, tá? Porque eu me sentia assim muito com poucos recursos para atender, e eu sempre saía dos atendimentos muito preocupada com, né, a graduanda de terapia ocupacional, queria poder atuar e ajudar. Era uma menina com aproximadamente 9 anos, que o nome dela era Roberta. E era uma menina não verbal, era uma menina com extrema dificuldade para realizar as atividades que eu, como graduanda de terapia ocupacional, levava para ela. Era uma menina que pouco comunicava, era sem diagnóstico. E ao fazer o estudo de caso dela, né, com a minha supervisora, levantamos a hipótese de autismo. Tá? E aí eu fui estudar, fui escrever, tá? E tive muita dificuldade, comentei com a minha mãe. Cuidar agora que está vindo tanta emoção aqui. E a minha mãe disse assim, fala com a Soni, que era uma prima distante da minha mãe, que eu não tinha assim quase contato. Ela disse, a Soni é uma prima psicóloga que pode te ajudar, porque eu estava angustiada, né, até para achar material, né? E aí eu fui fazer uma supervisão com a Soni, e depois tivemos toda uma parceria, né? A Lu conheceu também com ela, e ela me auxiliou, né, com leituras, com materiais, com acesso, e foi então, né, a partir daí que eu me deparei com o autismo e que me encantei, e desde sempre, agora até nesse momento pensando, eu acho que o que me movimentou muito nessa minha caminhada, né, de estudo, de ter conhecido o TIT, de trazer o TIT para o Brasil, é de ter recursos. Tá? De ter recursos, de conhecer, entender o autismo e saber como trabalhar, como ajudar. Tá? Então, e a partir disso, meus primeiros pacientes foram autistas. Tá? Justamente a Soni me encaminhou os primeiros casos. Um dos meus primeiros casos foi o Gabriel, que trabalha muito com teatro hoje, né? O Gabriel Machado. Então, meus primeiros pacientes foram autistas, e aí, mais ainda, eu me senti nesse papel de hello,
vai estudar e vai ir atrás, né? E naquela época, ali já era pertinho dos anos 90, a Ana Maria e a Marisa, que são as fundadoras da AMA de São Paulo, elas ambas têm filhos autistas, elas tinham feito uma viagem pela Europa para conhecer escolas e locais de atendimento. E elas fizeram uma brochura, não era nem livro naquela época, era um material xerocado, né, uma apostila com essas visitas. E aí me chamou a atenção que a maioria dessas visitas, a metodologia era o Teach. E uma das bem famosas assim, escolas naquela época era Sofia Skolan, na Dinamarca. Né? Lembra? Lembro. E era com o Teach. Daí eu disse assim, nossa, mas aqui usa o Teach, aqui usa o Teach, aqui usa o Teach, o que é isso? E aí mandei, já tinha e-mail naquela época, eu fiz contato com o Oplandings Autismo Centro na Bélgica, que era o local na Europa que treinava no Teach. E eu nem sabia que o Teach era norte-americano. E aí eu soube do Teach, e ali nessa brochura tinha informação do Oplandings Autismo Centrum, e eu acabei indo para a Bélgica, porque eu tinha uma amiga que morava na Alemanha, e eu, com 21 anos, me senti mais segura de ir para lá. E aí foi quando eu tive o meu primeiro treinamento formal no Teach, e soube da história, e soube que era, então, na Carolina do Norte, né? Nesse tempo, a AMA de São Paulo trouxe o Thomas Cates para treinar o pessoal da AMA. Eu acho que aí sim que a Marisa e a Ana tiveram o primeiro contato. É muito incrível, principalmente para mim, né, e para a gente ouvir essa trajetória do Teach, porque a gente sabe na prática o quanto isso faz diferença para as pessoas, né? A gente sabe muito no nosso dia a dia e no nosso trabalho o como o Teach tem feito diferença para os nossos pacientes e para todos os pacientes que a gente já teve e vai ter contato. E eu acho que é importante aqui, nessa conversa, a gente até desmistificar algumas situações, né? Que eu acho que existem concepções que existem sobre o Teach para o público. E acho que a gente pode começar isso explicando o que é o modelo Teach, né? Então, tentar iniciar assim, para começar, o que você acha importante explicar para alguém que está tendo o primeiro contato com o modelo Teach? Sim, acho que uma questão assim que sempre, e até para fechar o gancho um pouquinho com o que eu mencionava antes, né? A partir desse movimento, então, houve no ano 2000 um Congresso Mundial do Autismo que foi em São Paulo. Aí, em 2000, eu já tinha voltado da Bélgica e já tinha começado a minha prática com o Teach em Porto Alegre. E houve o congresso e eu inscrevi a minha prática como tema livre. E nesse evento, o Eric Schopler, fundador do Teach, veio ao Brasil. Ele com a esposa Margaret Lansing, que também trabalham, ela é coautora de um dos testes mais importantes para a avaliação de desenvolvimento do autismo, que é o PEP. Hoje na 3ª edição, o PEP-3. Quando eu apresentei o tema livre, quem estava na plateia? Eric Schopler e Margaret Lansing. Acabou a apresentação, ele me chamou num canto e disse, se as crianças não falassem português, eu diria que elas estariam nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, né? Ou seja, parabenizou pela fidedignidade lá naquela época, imagina, né? E me convidou para ir apresentar o tema livre num evento do Teach. Foi aí a primeira vez que eu fui, então, à Carolina do Norte. E quando eu tive o meu primeiro contato com o Teach, o que me encantou, Amanda, foi observar as crianças com o Teach em sala de aula. E eu acho importante trazer isso, assim, que o Teach foi fundado em 1972, e acho que isso bate também com a questão do mito. O Teach tem uma base inclusiva, sempre teve. Foi uma união dos pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte com a Associação de Pais de lá, que pressionou o governo para que ele financiasse o programa, e foi o primeiro programa de atenção ao autismo nos Estados Unidos, e cujo principal objetivo desse movimento era garantir o acesso dos autistas na escola, em 1972. Pensa no Brasil, inclusão para autistas se tornou lei em 2012. Temos aí 40 anos depois. Então, acho que esse é uma questão importante, né? Trazer essa base inclusiva do Teach, o quanto que o Teach trabalha para a inclusão não só
na escola, mas inclusão no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é uma área que vocês desenvolvem um trabalho lindo, né? O trabalho de preparo do adulto para a inclusão na sociedade, e a gente se inclui pelo trabalho, não é mesmo? Então, acho que esse é uma questão, assim, importante, né? Quando a gente fala de mitos. Por mais que o pontapé, né, e a gente está falando aí muito da questão histórica do Teach, né? Por mais que o pontapé tenha sido o envolvimento com as escolas e, consequentemente, o envolvimento com um público mais infantil, hoje a gente entende, sabe, e existem pesquisas aí que embasam o fato de que o modelo Teach não é um modelo só voltado para a infância, né? Não é um modelo voltado só para crianças. Então, quando a gente fala de desmistificar e fala desses mitos que acabam circulando em volta do modelo, acho importante a gente pontuar isso, né, Vivi? Perfeito. Eu acho, assim, super interessante toda essa trajetória, a gente entender de onde veio, de onde começou, e o seu primeiro contato ter sido com esse lugar da infância, da sala de aula, né? E por mais que a criança de 9 anos que você falou, que iniciou, né? Mas hoje a gente tem um lugar tão forte de trabalho com adultos, né, no modelo Teach. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Deixa também? eu só fazer um parênteses que eu acho que é importante disso, assim, da gente entender que isso é um pouco o Teach acompanha a história do autismo também, né? E o quanto a gente também tinha um diagnóstico prioritariamente infantil. Se chamava autismo, né? infantil. Se chamava autismo infantil, exatamente, né? Então, assim, essa questão, Amanda, tem uma evolução do diagnóstico do autismo também. A gente tinha um diagnóstico prioritariamente infantil, que em casos com maior acometimento chegavam cedo, em casos com menor acometimento chegavam tardiamente, crianças de 10, 11, 12 anos eram os que chegavam, e não tínhamos adolescentes e adultos. Era quase que como assim, aquelas pessoas que hoje nós sabemos que estavam dentro do espectro, passavam daquele período que davam mais trabalho, mais desconforto na relação escolar e seguiam ali sofrendo, né? E aí a gente tinha naquela época um monte de diagnóstico que o próprio DSM-3 se revê completamente para o DSM-4, né? E assim segue, que eram diagnósticos de crianças com perturbações, crianças que não se incluíam, jovens que se isolavam, jovens que tinham perturbações, que se machucavam, que se isolavam, e essas crianças nada mais eram que pessoas dentro do espectro sem suporte. Necessitando de nível de suporte sem receber suporte. Perfeito. Perfeita colocação, Lu. E justamente o TEACH 1972, então, né, tem esse nome, que é uma abreviatura, que significa Tratamento e Educação para Crianças com Autismo, ou desordens relacionadas à comunicação. Né? Então, se discute, há uma discussão interna no TEACH, se não deveríamos mudar a abreviatura para incluir crianças autistas, crianças, adolescentes e adultos com autismo. Né? Mas aí o TEACH já é conhecido dessa forma. Se a gente fosse mudar a abreviatura agora, parece que a gente ia perder um pouquinho a nossa característica, assim, né? Há um reconhecimento já por esse nome, mas sempre a gente faz essa ressalva que sim, né? Tanto que o lema do TEACH, né, é a intervenção por toda a vida, né, lifespan. Então, tens toda a razão, Amanda. Né? E o TEACH tem procurado fazer, como a Lu mencionou, essa evolução. Então, hoje a gente sabe que o autismo não é uma condição que a gente entra ou sai, que era uma ideia que nos anos 80 e 90 ainda existia, né? O autismo é uma hoje a gente sabe, é uma neurodiversidade. O indivíduo nasce e perdura e o acompanha ao longo da vida. Então, os serviços de intervenção precisam criar ferramentas de suporte. Na infância, cada vez com menos idade, né? Então, hoje tem estudos que suportam o diagnóstico aos 18 meses. Então, na infância, cada vez com menos idade, todo o desenvolvimento, percorrendo a adolescência, né? Desafiadora para todos, né? Não só os neurodiversos, e todo o acompanhamento no adulto e também quando a idade avança e os pais não estão mais presentes, também precisamos pensar em serviços de apoio, de residências, por exemplo. Né? Lá na Carolina do Norte, nós temos o Carolina Living Center, onde adultos autistas, já na terceira idade, muitas vezes que já não têm os familiares, lá eles residem e se envolvem em diversas atividades, né? Para poder prover sua existência, né? De forma
respeitosa e acolhedora. Sim. Não sei se te respondi. Claro, acho que a gente pontuou muitas coisas, assim. A gente pontuou a questão do adulto versus criança e como a trajetória do autismo estava muito conectada com a trajetória do TIT, né? O como evoluiu a perspectiva de autismo, ao mesmo tempo que evoluiu a perspectiva do TIT de trabalho com autistas. A gente falou um pouco sobre como essa evolução do diagnóstico ampliou os níveis de suporte, né? Então agora a gente entende que existem níveis de suporte, a gente entende que vão ter pessoas que vão precisar de um TIT mais estruturado ou menos estruturado. E aí, se a gente fosse resumir, por exemplo, Vivi, quais são as bases e princípios do TIT? Assim, se a gente fosse resumir, qual que seria um bom resumo para a gente passar para as pessoas? Ótimo. Em termos de bases teóricas também, um pouquinho? Sim. Então, eu entendo que as bases teóricas do TIT, ou seja, onde a gente buscou os conceitos, né, para ir trilhando as primeiras pesquisas e definindo estratégias de trabalho, esse corpus de estratégia que a gente chama de ensino estruturado, né, elas têm uma base em terapia comportamental. Então, nós também trabalhamos com terapia comportamental, principalmente no que tange protocolos de observação, e nós usamos muito na prática do TIT os protocolos de observação. Então, observa os estilos de aprendizagem, observa atos comunicativos, observa padrões comportamentais, para, a partir daí, tentar fazer o iceberg, né, que é tentar identificar o que está por trás dessas alterações comportamentais, tomando como base os estilos de aprendizagem do autismo. Então, nós usamos a terapia comportamental, junto com conceitos da psicolinguística, principalmente no que se refere ao uso da imagem como um recurso que promove comunicação. Então, nós usamos muitos apoios visuais e muitos conceitos teóricos que fundamentam essa compreensão têm a ver com psicolinguística. Nós usamos muito a psicologia cognitiva, principalmente no que diz respeito a compreender a forma com que o autista percebe o mundo, não no sentido antigo que vive em seu próprio mundo, mas que há uma neurodiversidade, há uma cognição diferente, não é mesmo? E hoje nós sabemos, Então, a pessoa com autismo, ela vai apresentar, ou ela tende a ter mais dificuldade em compreender o implícito. Então, dicas que não são dadas de uma forma muito óbvia e explícitas, muitas vezes não são vistas pelos autistas, não são compreendidas. Um exemplo bem real, um rapaz com 28 anos que a gente fez a hipótese diagnóstico de autismo tardio, diagnóstico tardio há algumas semanas atrás, e a mãe tem se comunicado muito comigo, porque está recém recebendo, entendendo esse diagnóstico. Ela me disse: Vivi, é uma família que tem também muitas dificuldades de ter acesso aos suportes, E ela conseguiu o psiquiatra, e o psiquiatra foi muito bom e confirmou o diagnóstico. Para conseguir alguns recursos, precisavam de um diagnóstico médico, e ele fez algumas mudanças, mas ele no final disse uma frase, e o Egídio disse: eu não volto mais aqui. Então, ele disse uma frase médica que eu também achei muito infeliz, a frase dele, mas a mãe entendeu o que o médico queria dizer com aquela frase, e o Egídio, autista, levou ao pé da letra. E aí ele disse: eu não quero mais vir aqui. E a frase infeliz do médico foi: ok, o diagnóstico é tardio, mas o que é bom desse diagnóstico é que tu é nível 1. Ou seja, e aí ele ficou furioso, porque ele sabe o sofrimento que ele passou nesses 28 anos. O bom não existe. E aí, então, é sobre isso, sobre essa dificuldade de fazer essa leitura, assim, do implícito. Realmente a frase foi super infeliz, mas a intenção do médico não foi a que o Egídio percebeu, embora o Egídio tenha super razão no que ele colocou. Então, há déficits cognitivos, Então, a psicologia cognitiva é uma base teórica importante, Então, eu diria: terapia comportamental, psicolinguística, psicologia cognitiva, no que diz respeito, repetindo, a compreender a cognição, como ela se estrutura no neurotípico e como ela se estrutura na neurodiversidade, e uma quarta base teórica, a psicologia do desenvolvimento. Então, sempre as nossas atividades, o que a gente desenvolve com crianças, adolescentes e adultos, eles precisam estar de acordo com a prontidão de desenvolvimento.
Tá? É uma Os forma, marcos, né? é uma forma também proativa de evitar grandes desorganizações comportamentais. O autista, até por esse funcionamento mais, essa tendência a um funcionamento mais literal e mais concreto, né? Se desorganiza com muita demanda. Tá? Então, ajustar as demandas acadêmicas, sociais e de comunicação, a idade de desenvolvimento também é protetora em relação a grandes desordens comportamentais. Então, eu citaria essas 4 bases epistemológicas do TEACH. Terapia comportamental, psicologia cognitiva, psicolinguística e psicologia do desenvolvimento. Muito bom. E deixa eu também fazer mais um parênteses, que eu acho que é importante falar para as pessoas, né? Porque, embora isso seja uma coisa muito concreta, de que a gente trabalha com o desenvolvimento de uma maneira geral, né? E é isso que nos norteia, né? É essa base no desenvolvimento, nas faixas etárias, no que aquela criança poderia alcançar naquele momento, o que aquele jovem, o que aquele adulto, que se espera dele. Apesar disso, a gente precisa pensar sobre a perspectiva do autismo. Né? Eu gosto de fazer a correlação assim, se uma pessoa é cega, eu não vou insistir que ela aprenda a enxergar, eu vou insistir que ela aprenda a perceber. Né? Então, o que a gente quer com a pessoa dentro do espectro é que ela se alinhe para ela ter bem-estar, para que ela viva, mas tentar que ela veja da forma como uma pessoa neurotípica vê, não é possível. Exato. Né? Embora a nossa base seja o desenvolvimento, de fato, para que a gente se norteie. Né? Então, acho que a gente tem que tomar... Eu vejo isso na equipe, sabe, Vivi? Às vezes, assim, a gente estuda desenvolvimento e o pessoal tentando... Claro que a gente tem que trazer essa criança o mais possível, porque aquilo faz parte do desenvolvimento humano, né? Aquelas áreas. Mas não quer dizer que tem que ser daquela forma. Tá certo. Então, a psicologia do desenvolvimento talvez nos dê uma base sobre o que ensinar. Eu tenho um caso clínico que ele tem 20 anos de idade cronológica, ou ele tem 10, ou tem 2 anos de idade cronológica, e a idade de desenvolvimento é diferente. Então, a idade de desenvolvimento me ajuda a selecionar quais objetivos, o que, né? E talvez a perspectiva do autismo vai nos ensinar, vai nos mostrar como ensinar. Perfeito. Acho que aí fica, né? Ou seja, não é normatizar, que tem que fazer toda... igual as outras crianças. Tem toda razão, não vai fazer. Eu acho que a fala de vocês traz luz para o fato de que essas bases teóricas que você trouxe, né, Vivi, elas não funcionam hierarquicamente. Sim. Elas têm que funcionar paralelamente. Lado a lado. Então, a gente tem que estar olhando de uma forma paralela para o funcionamento daquele paciente, pra gente, e é isso que preconiza o TEACH. A gente tem que estar olhando de forma paralela para o funcionamento desse paciente, para que a gente consiga enxergar quais são as camadas mais importantes ali, né? E aí, assim, é claro que eu já tive mais isso, mais jovem, hoje em dia menos, a gente vai ficando mais velho e vai entendendo as coisas diferentes, mas me incomodava muito uma visão muito simplória do TEACH, assim, aquele método dos cartõezinhos, né? Nossa, é um universo de coisas tão amplo e tem um rigor tão grande para que a gente consiga fazer uma aplicação fidedigna do TEACH, né? E as pessoas precisam ter tanto esse conhecimento que banalizar isso não faz nenhum sentido. Né? E aí, passando assim, a gente perpassou a questão da base teórica, eu acho que é importante a gente também falar dos princípios. Então, assim, quais são as coisas principais que precisam existir para a gente dizer, isso é TEACH? Certo. Acho bem importante isso. Então, TEACH é essa sigla, né? É uma sigla que significa tratamento e educação para crianças com autismo ou desordens relacionados à comunicação, tá? Fazendo a ressalva que isso remete a 1972, onde a atenção maior era das crianças. Hoje, como nós falamos, a atenção se dá em todos os estágios da vida, tá? E o TEACH se baseia em compreender como a pessoa com autismo aprende. Tá? E daí nasce todas as estratégias que configuram o TEACH e a fidelidade. Tá? Então, a importância... Consegui uma aguinha. A importância do ambiente estruturado. Então, quanto mais o ambiente puder me dar pistas e dicas do que vai ocorrer ali, eu consigo melhorar o engajamento
do meu autista, ou da minha autista. Então, o TEACH trabalha com a organização do ambiente como uma ferramenta importante para ajudar o autista a entender e se engajar no que é esperado que ele faça, né? E isso tanto no ambiente clínico, dos atendimentos, quanto nos ambientes inclusivos, como escola e trabalho, e também em outros ambientes na comunidade, tá? Que possam favorecer. Então, nós temos um eixo importante, a organização do ambiente, o uso de agendas visuais, o uso de agendas visualmente estruturadas que possam sinalizar com clareza o que vai acontecer, quando vai acontecer, aonde vai acontecer. O uso de sistemas de trabalho, que é uma ferramenta importantíssima que apoia principalmente as funções executivas. Então, sinaliza com clareza o início, meio e fim, as transições que eu tenho ao longo do meu dia. Tá? Atividades visualmente estruturadas a respeito do desenvolvimento de diversas habilidades, desde atividades de vida diária até atividades acadêmicas ou laborais. Recursos de comunicação aumentativa e alternativa, tá? Compreender o comportamento a partir dos estilos de aprendizagem, ou seja, compreender o comportamento a partir da cognição do autista e trabalhar na prioridade dos pais sempre que possível, né? Então, eu sempre falo que o Eric Schopler, fundador do TEACH, ele tinha uma cabeça absurda, muito mais à frente, porque ele falava, né, na cultura do autismo, em 72, que é o conceito de neurodiversidade que a gente tem agora. Uhum. Tá? E ele falava da importância de procurar trabalhar com os pais como coterapeutas, né? Numa época em que a academia entendia o autismo como uma desordem de base psicogênica e culpabilizava as mães. Então, o entendimento da academia naquela época, década de 60 e 70, era a época da mãe geladeira. Tá? E o Schopler foi e abordou da seguinte forma: se isso é verdade, nós vamos comprovar em laboratório. E trouxe para o laboratório as duplas. Mãe de autista interagia com criança neurotípica, mãe de criança neurotípica interagia com as crianças autistas. Porque se a mãe causa, então nós vamos colocar as mães em laboratório e nós vamos identificar um traço psicopatológico, algo do gênero. E não foi o que o estudo mostrou. Né? Então, nasce daí o conceito, que é a gente falava antes, Amanda, uma das 28 práticas baseadas em evidência é os pais como coterapeutas, né? É a intervenção feita pelos pais, de autoria do TEACH. Né? Então, esse também é um dos elementos importantes. Então, acho que esses seriam os principais elementos que são trabalhados na fidedignidade ao TEACH, né? E eu acho que o que a Lu falou é ótimo, né? É muito pertinente, que é a grandiosidade e a seriedade desse modelo, porque ele nasce e existe até hoje numa das universidades pioneiras em pesquisa na área da saúde. Então, o que a gente trabalha, né, não é os cartõezinhos, né? São recursos visuais apoiados em décadas de estudo e de pesquisa, e tem todo um protocolo. Tem todo um protocolo, tanto que o TEACH é marca registrada, ou seja, para que se denomine TEACH, o que se estuda ou o que se faz, precisa haver, né, um reconhecimento da universidade, né, porque nós precisamos estar atentos e trabalhar de acordo com questões específicas, né? Então, tem essa seriedade e essa rigidez de um método científico, né? Eu acho que isso é bem importante. Você usou a palavra rigidez, eu acho que é importante a gente esclarecer também, assim, a rigidez é quanto à fidedignidade, né? Agora, assim, o TEACH não é um Sim. modelo rígido, né? Ao contrário, eu que estou aí nessa estrada, você, né? A gente que está há mais de 20 anos nessa estrada do TEACH, a gente viu o TEACH tendo modificações e evoluindo e criando novas perspectivas. É incrível isso do TEACH, gente. Assim, cada curso que você faz com eles
tem coisas que você aprende surpreendentemente, né? Nunca é um curso igual, repetitivo, nunca. Sempre tem uma coisa assim que você diz, puxa. Então, assim, você é um ambiente científico, claramente, e que está em evolução o tempo todo. E uma coisa que eu tenho firmado muito com a minha equipe também, assim, é o quanto o TEACH, diferente do que se pensa, é flexível. O quanto o TEACH, a gente conclui uma atividade porque a gente enxergou daquela forma, cria atividade para criança, para adolescente ou para o adulto, e entende que ela não ficou funcional, vamos rever tudo, vamos readaptar, vamos usar parte dela. Então, assim, isso é flexibilidade o tempo todo. Né? A gente trabalha com a flexibilidade o tempo todo. O importante é que isso tenha relação com os estilos de aprendizagem desse paciente. O importante é que isso tenha um efeito, de fato, para a vida desse paciente, ou desse aluno, enfim, de quem está sendo ali assistido pelo TEACH. Com certeza. E nessa linha, assim, da individualidade do TEACH, resumindo um pouco o que vocês trouxeram e somando de alguma forma, a gente entende, então, dentro dos princípios do TEACH, que a gente está falando de organização e adaptação de ambiente, que esses ambientes venham em diferentes formatos e, por isso, incluam família, incluam escola, incluam os ambientes onde esse paciente vai estar inserido, né? A gente está falando de organização e eu acho que um ponto-chave para fechar tudo isso que a gente falou é o como o TEACH foca em promoção de autonomia e independência. Com certeza. Então, tudo isso tem um final, né, uma culminância muito importante, que é gerar independência e autonomia para aquele paciente que precisa de suporte. A gente sabe que tem pacientes dentro do espectro que não vão deixar de necessitar de muitos suportes. E né? Ok. E dentro das possibilidades, e entra muito nessa fala da Luciane, né, da questão da individualidade, de ter esse olhar de flexibilidade e individualizar, o que dentro da possibilidade daquele paciente a gente pode promover de independência e autonomia, né? Então, as bases importantíssimas aí do TEACH. Adaptação do ambiente, o foco, né, nessa adaptação do ambiente e incluindo famílias em ambientes diferentes, organização e promoção de autonomia. Focado na individualidade e focado em flexibilizar de acordo com as necessidades. E dentro disso que você está estruturando, a pessoa que está fazendo uso, a pessoa autista, precisa saber o que fazer, o quanto fazer, por quanto tempo fazer, para que ela consiga se nortear naquele contexto. Com certeza. E é como se nós, terapeutas, né, que trabalhamos com esse paciente, tivéssemos que estar nos fazendo essas perguntas que a Luciane falou o tempo inteiro quando trabalhando com esse público. Porque isso é o que elas trouxeram já algumas vezes aqui, né? Pensar pela perspectiva do autismo. Lá você TEACH, conseguir... Desculpa, lá no TEACH eles dizem, precisamos aprender a colocar as lentes do autismo, que é exatamente isso que você está falando. Perfeito. É vestir os óculos, né? Exatamente, vestir os óculos do autismo, né? É você ver através da perspectiva daquele indivíduo, que vai ter uma perspectiva diferente de mundo. E tentar entender, né? E a partir desse entendimento, qual é a habilidade que faltou, que o comportamento está estranho, está desorganizado, né? Qual é a habilidade que eu posso ensinar? Né? O TEACH faz esse trocadilho com o verbo to teach, que em inglês é ensinar, justamente para marcar o quanto que a nossa intervenção é psicoeducação. Né? Então, a criança está batendo a cabeça na parede. Né? Vou tomar a perspectiva do autismo. É porque ela está comunicando recusa, ela está comunicando dor, né? Ela está comunicando que a atividade está difícil demais para ela. Então, qual é a habilidade que faltou e que eu preciso desenvolver para reduzir o bater a cabeça? Então, no TEACH, nós vamos dizer, não se trata de vou trabalhar para reduzir o comportamento inadequado de bater na cabeça. Eu vou trabalhar para desenvolver as habilidades que faltam, tá? Para que esse comportamento não ocorra ou ocorra menos. Tá? Então, é muito justamente sobre esse entendimento. Né? Uhum. E acho que só para a gente fechar essa parte, né, de base, princípios e do como exige essa flexibilidade, eu acho que uma coisa que eu tenho me deparado, assim, trabalhando com o modelo TEACH num formato muito diferente e talvez até recente, que é o trabalho com adultos com diagnóstico tardio, né, é que
o desejo do paciente precisa entrar muito aí também. E eu acho que quando a gente fala de um TIT para pacientes de níveis de suporte maior, a gente está falando de um TIT onde a gente já preconizava usar os hiperfocos daquele paciente, os interesses daquele paciente, mas agora com esses pacientes que têm uma voz maior, né, eles têm uma vida inteira aí de sofrimento, e por mais que autonomia, assim, uma vida inteira de vivência dentro disso, mas não nomeada, né, eu acho que é muito importante a gente ouvir e entender quais os desejos desses pacientes que chegam a partir disso. E aí, a partir desses desejos, ensinar essa perspectiva do olhar do autismo para eles, com o letramento dos nomes, né? Porque por mais que eles já estivessem funcionando com essas lentes e com esses óculos, é como que eles não sabiam quantos graus eles tinham, eles não sabiam qual era a cor e a armação desse óculos. Então é como se a gente estivesse ensinando para eles assim, olha, esse é o óculos que você enxerga, funciona desse jeito. E aí, a partir disso, e a partir, é claro, dos desejos e necessidades que eles vão trazer ali pra gente, a gente constrói um trabalho, né? Dentro do modelo TIT. É muito interessante, porque acho que não existe uma quantidade ainda tão grande de profissionais, pelo menos não aqui no Brasil, que trabalham com TIT e já conseguem enxergar isso, o como o TIT funciona em diversos modelos, não só no modelo de estruturação de ambiente, que é tão mais específico. Evidente, específico e concreto ali, né? Quer falar? Não. E é muito... E no TIT, eu acho que vocês duas trabalham muito nessa área, né? Que é importante que o autista, né, entenda sobre a sua condição e advogue a seu favor, né? Então, aquela ideia mais antiga de não vamos falar porque vai rotular, não vamos contar para ele que vai rotular, né? Ela cobra um preço psíquico muito grande. Então, eu preciso saber e entender a minha condição, e a gente usa muito essa terminologia. É ok, né? É ok ser autista, né? E é importante que eu aprenda a entender isso. Quanto mais cedo eu tiver condições, obviamente, né, de que isso possa ser abordado, né, melhor eu me viro com as demandas, né? Então, até me veio aqui exemplo de 2 pacientes, né? Tem um paciente que ele, quando relata, adulto, relata algumas dificuldades, ele mesmo já diz, isso aí é aquilo que tu falou das inferências, né? Isso aí é aquilo que tu falou das dificuldades. E outro, que é um jovenzinho nível 2, jovenzinho, ele está com, acho que 17 anos, né? O atendimento dele terça-feira é às 15 horas, e terça-feira ao meio-dia ele me ligou. E eu disse, opa, o Dudu está ligando, né? Ele tem muita dificuldade de conversar, né? Imagina, então, no telefone. Mas ele tem WhatsApp, né? E tudo. E aí ele, Dudu quer falar. E eu acho que a mãe orientou para colocar viva voz. Eu vi que a mãe falou, oi, Vivi. Vivi, é que hoje alguma coisa não foi bem na escola, né? E aí ele diz assim, Dudu quer falar, Vivi tá feliz? Ele teve uma percepção de que algo não foi legal na escola, e ele quis me ligar. Eu achei isso tão bacana, né? Que é sobre isso, de valorizar o desejo da gente ser esse suporte, né? Ser essa ponte que vai ajudar a ensinar a lidar, né? A Vivi tá feliz? Sim, a Vivi tá feliz que tu ligou. Eu estou feliz porque tu me ligou. E a gente vai conversar sobre o que aconteceu, a Vivi vai te ensinar. E aí a gente fez um script com ele, quando ele veio, ele lê bem, né? O que o Dudu pode fazer, né? E eu fiz a frase, o que eu posso fazer, mas achei que o Dudu era mais concreto. O que o Dudu pode fazer quando um amigo incomoda na escola? E ele disse, amigo? Não, o Guilherme. Colocou o Dudu, ele quis colocar o nome de quem incomodava também, né? Ou talvez assim, não é para qualquer um, é o Guilherme, porque foi com ele a treta, né? E aí eu disse, o que o Dudu pode fazer quando o Guilherme E que não incomoda? necessariamente é amigo, né? Que incomodou. Porque ele cuspiu no colega, no pé do colega. E aí fiz o script, né? Aí eu posso dizer pare, aí botei imagem, eu posso dizer pare, né? Eu posso dizer não, eu posso sair de perto, botei o desenho de alguém correndo, sai de perto, tá incomodando, sai de perto, foi no recreio, né? Ou eu posso chamar a professora, né? Então, é sobre isso. Muito bom. E eu vou trazer, então, aproveitar que a gente está falando dos exemplos, eu vou trazer um exemplo também do como
inserir, às vezes, os pais nisso, né? Isso que você falou, assim, você colocou através da lente dele o que ele precisava ali de concreto para entender aquela situação social, que para a cabecinha dele era muito complexa, né? Às vezes a gente precisa de tanta função executiva para executar e resolver um problema, né? E a gente não enxerga isso. E esse meu paciente, a questão dele, na verdade, depois de um monte de adaptações e suportes, ele iniciou a faculdade, está fazendo faculdade, e os pais ficam muito preocupados com as perspectivas de futuro para ele e principalmente as que ele tem para ele de futuro. E ele é um paciente muito concreto, que gosta de escrever, então ele escreve muito concretamente o que ele quer que aconteça no futuro dele. Ele já botou o prédio que ele vai trabalhar, o que vai ter em cada andar desse prédio, e ele trouxe isso para terapia. Ele é muito transferido comigo, então ele traz muitas coisas, e ele trouxe para terapia e me mostrou cada detalhe. E eu super comemorei, achei muito bom, porque era um menino que nem tinha essa percepção e organização toda para falar de futuro desse jeito. E os pais estavam preocupadíssimos, porque falaram que não tinha condição, como que ele ia ter um prédio, como que ele ia administrar uma empresa, que é o plano e sonho dele. E aí eu trouxe para os pais, e isso vai muito com aquela sua fala do desenvolvimento, né? Entender qual que é a fase que a pessoa tá. Que jovem que tá na faculdade e que não tem sonhos mirabolantes de futuro, gente. Assim, qualquer jovem, sabe? Então, pra mim, o que eu tava celebrando e falando como uma coisa super adequada era ele tá fazendo isso. Por mais que de uma forma muito concreta, no formato dele, e os pais têm a questão de terem receios das decepções, né? Eu falei, gente, isso a gente vai trabalhar como trabalha na vida. Ele precisava estar nesse lugar agora. Essa é a fase do desenvolvimento que ele está. Esse é um ponto importantíssimo, né, da gente tocar. Porque nós temos uma tendência, nós somos as pessoas neurodivergentes, não neurotípicas, são empáticas demais. Eu acho que em excesso de empatia às vezes, né? Então, assim, se o autista é rígido, você se torna rígido para atender o autista rígido. Não é bem assim que precisa funcionar, né? Então, essa coisa assim, não, mas eu não posso deixar ele pensar que ele vai ter isso tudo, porque a hora que ele entender que não vai ter isso tudo, ele vai se decepcionar, vai quebrar coisa, vai entrar em crise. Não é isso. Ele está fazendo um caminho que é um caminho natural da vida. Esse mesmo paciente foi meu paciente criança. E ele dizia assim, eu vou ser dono da loja do Lego do Rio Design. Porque ele achava que era o melhor trabalho do mundo. Ficar ali dentro do Rio Design, ele, em frente à casa dele, porque ele ama a casa, ele tem uma zona de conforto ali dos lugares. Então, ele queria atravessar só a rua e ir para o Rio Design, trabalhar sentado montando Lego. Ia ser o dono da loja do Rio Design. E isso evoluiu. Então, assim, claramente, a gente dizia, tá bom, então vamos lá. O que a pessoa, para ser dona de uma loja, precisa? Em cima disso, eu fazia as construções. Dono, mas eu posso trabalhar lá como jovem aprendiz? Então, eu fazia as construções com ele de estudo, então vamos estudar. E ele tem uma capacidade cognitiva muito boa, até alta, né? Então, vamos lá, vamos estudar. Ele tinha desregulações de comportamento na escola. E isso e eram desregulações claramente porque o ambiente não favorecia. Né, em alguns aspectos. E óbvio que o ambiente até tentava, não estou julgando, não. Sim. O ambiente tentava. Mas ele não percebia algumas coisas e quando via ele já estava no sentido da rigidez maior mesmo. Né? E hoje ele está adequado e se adequando a ele também um pouco, né, com uma construção e com a gente, a faculdade. Ele está ótimo na faculdade. Ele é um que eu gostaria de ter escrito desde criança todas as falas dele. E acho porque ele tem falas assim muito sensacionais. Pertinente que a gente está próximo ao dia 2 de abril da conscientização do autismo. Esse relato é muito importante, né? Sim. E nós precisamos discutir no nosso país a questão da acessibilidade. Nós precisamos ter ambientes inclusivos nas lojas, nos mercados, nos cinemas, nas escolas, nos espaços de trabalho, no hotel, né, que a gente viaja, no aeroporto. Né, já está havendo algum movimento nesse sentido. Né? Uhum. Veja que agora a gente vê nos aeroportos salas sensoriais. Sim, né? Sim. A gente vê cinemas especiais, cinema azul, né, que é aquele dia que o cinema tem todo um suporte, mas ainda é pouco, principalmente
principalmente no que tange escolas. Né? A gente precisa. Eu vejo, assim, acho que esse também é um grande diferencial, que para mim fez um grande diferencial lá na formação do TIT, que foi compreender que é o ambiente que tem que se adaptar, não o autista se adaptar ao ambiente. Isso, para mim, fez muita diferença. E é porque absurdo a gente vem com a resposta, né, Lu? É absurdo que pequenas modificações no ambiente podem organizar, diminuir a confusão, a ansiedade, prevenir as crises comportamentais e melhorar para a intensas. Própria escola que tem as queixas. Se a escola compreender isso, que se der poucos passos consegue rever isso, né? Hoje as escolas, como você diz ali depois de 2012, quando a lei chega, e chega de uma forma dizendo que qualquer adaptação que for necessária precisa ser feita, isso modifica um pouco, porque a gente sabe que, e aí a gente fica pensando quem é rígido na história, né? Me ocorreu isso agora, porque a gente sabe que as escolas têm um padrão e que elas querem viver dentro daquele padrão. Natural, eu entendo, porque é difícil quando você trabalha com 20 crianças, com 30 crianças, mas se o objetivo da educação é esse... Hoje, a escola universal, a escola para todos. Exatamente. Se o objetivo da educação é esse, você precisa flexibilizar. E essas crianças estão aprendendo outras coisas também. Os coleguinhas também estão aprendendo outras coisas, né? Que o ser humano não aprendia antigamente. O ser humano não aprendia. As pessoas se fechavam em bolhas e não aprendia que uma pessoa com dificuldades precisa estar próxima de você e que você cada pode vez mais apoiar. Próxima, porque somos um caso a cada 36. Exatamente. Somos muitos, né? Muitos. E eu acho que o que existe, assim, para as famílias e as pessoas que têm contato com o TIT é uma preocupação do qual vai ser o papel dessa estruturação, né? E do como isso pode acontecer. E eu acho que o que a gente podia resumir agora nesse processo é entender... A gente já trouxe alguns resultados práticos disso, mas entender, assim, por que faz sentido essa estrutura, né? A gente falou muito do modo de pensar, do autismo, mas se a gente fosse fazer uma fala direta, assim, para pessoas, para famílias e para profissionais, qual seria a sua primeira dica, assim, falando de TIT? Me vem assim à mente, né, as questões, os estilos de aprendizagem. Então, se eu sou autista, a tendência é enorme que eu tenha dificuldade em fazer leitura do implícito, ou seja, eu chego num ambiente e não consigo acessar as expectativas daquele ambiente. O que é esperado que eu faça, o que vai ocorrer ali, tá? Nessa linha, eu posso apresentar alterações sensoriais, então o ambiente pode me sobrecarregar, tá? Eu posso ter dificuldade em funções executivas, então organizar, fazer sequência, planejar é difícil para mim. E aí eu tenho prejuízo também na compreensão e na expressão. Então, o ambiente estruturado, um ambiente que possa ter algumas adaptações, né? Qualquer ambiente, não estou nem falando no nosso TIT no clínico. Pequenas adaptações no ambiente podem favorecer a minha compreensão, diminuir a minha confusão, a minha ansiedade, né? Então, eu estou falando talvez de deixar mais claro num ambiente onde é que eu entro, onde é que eu saio, né? O que eu vou fazer nesse espaço, é um espaço que eu vou sentar, eu vou ficar em pé, eu posso correr, né? O que vai acontecer aqui, tá? Um espaço que talvez possa fazer redução de alguns estímulos, tá? Então, é tentar olhar para o ambiente a partir da perspectiva do autismo e ver o que eu poderia modificar para diminuir a confusão, para me ajudar com que eu me organize e corresponda à expectativa que existe ali sobre o meu comportamento, né? E aí a gente pode, então, estar pensando no cinema. O que é o cinema azul? Ele tem lá reduções sensoriais, né? O som está menor, são menos pessoas que vão, né? Tem toda uma organização na fila, quando eu vou entrar, né? No ambiente clínico, né? Nós sempre separamos a área do trabalho da área do lazer, tá? Então,
qual é a expectativa quando eu vou realizar um trabalho? Eu tenho que sentar, eu tenho uma demanda, né? Eu preciso realizar. Quando eu estou numa área de lazer, uma área livre, aqui eu posso pular, aqui eu posso correr, aqui eu posso cantar, sei lá, né? Então, a gente sinaliza o espaço do trabalho, o espaço do brincar, né? E se eu tenho alguma atividade extra, uma área de leitura, uma atividade de leitura, ou de artes, ou alimentação, se eu consigo segmentar o espaço, eu apoio concretamente por que vai acontecer, tá? E a gente costuma separar a área do trabalho, que seria a área da intervenção, na área do ensino, que é quando o terapeuta ou o professor senta individualmente para desenvolver novas habilidades, e a área do trabalho independente, que estimula a autonomia. Então, nós vimos na história do autismo, ver adultos autistas, muitos cheios de... Todos têm capacidades, mas alguns têm mais deficiência que outros, né? E eu quero dizer que mesmo aqueles que teriam mais habilidades acadêmicas, por exemplo, chegaram na vida adulta, super dependentes, né? Quem não conhece um autista que sabe fazer habilidade, mas que fica esperando que alguém diga que pega, faça. Então, por isso, né, a importância no TEACH de ter a área da independência, onde a gente faz a aprendizagem explícita de eu posso fazer sozinho, eu posso aprender a fazer sozinho. Né? E eu sempre fico pensando, se a gente inserisse o espaço da independência desde a educação infantil com os nossos autistas, talvez a gente não dependesse tanto do apoio do monitor hoje. Então, há uma discussão enorme. Por lei, é garantido o apoio na escola, tá? Mas em muitas regiões, eu estava em São José dos Pinhais semana passada, onde é o 4º ano de estudo e formação de TEACH aos professores, então há um trabalho de se entrar com as estratégias do TEACH em sala de aula, mas não há profissionais para fazerem essa função do apoio individualizado em sala. Né? Então, eu sempre penso que nós ficamos muito na dependência desse profissional, que eu acho super importantíssimo, mas se a gente trabalhasse mais a autonomia desde pequenininhos, talvez a gente visse as crianças chegando no ensino fundamental com mais independência. Né? Então, essas seriam as áreas básicas. Eu ressaltei a importância desse espaço específico, né? E até se nas escolas as escolas pudessem entender que fazer um trabalho em alguns momentos mais sozinho, com menos demanda social, com menos estímulo, como isso é importante até para o autista se manter bem 4 horas em sala. Mas ainda em escolas que eu vou e que oriento, as diretoras dizem, como assim que ele vai ficar numa mesa separado? Isso é exclusão, quando, na verdade, é acessibilidade. Né? Sim. Eu acho que uma coisa interessante também que me ocorreu quando você fez o questionamento para Vivi é aquela coisa da gente pensar no estrangeiro, né? E assim, por exemplo, se eu chegar no Japão, eu não sei como eu vou me localizar lá no aeroporto do Japão, como é que eu vou procurar as coisas, né? Não é o meu alfabeto, eu não sei como é que eu vou achar o banheiro, será que eles vão ter pictogramas para que eu ache o banheiro, né? Então, acho que essa coisa da gente, se você recebe uma pessoa estrangeira, você não vai ficar tentando que ela fale a sua língua, você vai tentar comunicar com ela o que está acontecendo no ambiente e que ela consiga se adequar àquele contexto, né? Então, é quase isso, é como se o autista, em muitos ambientes, ele está entrando pela primeira vez e ele não sabe. Por mais que seja, mas ele vai a festinhas. Mas cada festinha tem seu diferencial. Cada festinha, tem o seu assim, movimento. Como pode na né? escola, mas se eu não faço a leitura do implícito, eu não consigo ler aquele ambiente. Exatamente. E todo aquele tanto de estímulo. Então... E às vezes uma novidade que tem naquele ambiente faz toda a diferença. Né? E a sensibilidade de perceber isso e conseguir comunicar para o autista e até o quanto aquilo pode estar incomodando, né? Porque as crianças comunicam, né? Muitas vezes pelo comportamento, né? Então... E vocês falaram bastante das expectativas do ambiente, né? E aí eu pensei em 4 exemplos legais aqui que eu tenho dessa questão da expectativa do ambiente, onde pequenas mudanças já fizeram grandes diferenças, né? Primeiro, um paciente bem pequenininho, que deve estar com uns 5 anos, nossa, que veio aqui no estúdio, inclusive, e a gente foi dar
passar o microfone para ele ainda é pouco verbal, mas ele verbaliza alguma coisa. E ele adorou cantar e fazer os sons que ele faz no microfone. Só que a gente ainda não estava com os microfones do estúdio funcionais e quando a gente foi passar o gravador para ele não fez mais nenhum som. E aí a gente entendeu, gente, o gravador não é tão concreto quanto o microfone, né? Então, entendendo pela perspectiva dele, Incrível, né? a gente passou o microfone junto botou com o gravador aqui junto e e aí ele falou. conseguiu falar oi, conseguiu falar boa tarde. Foi tudo sobre sensacional. Tão pequeno o ajuste, né? O segundo exemplo é da capoeira que a gente tem na clínica e o como um paciente específico não estava conseguindo participar da capoeira, um paciente muito concreto, que tem um pensamento muito concreto, muito rígido e funciona muito bem com scripts e regras. E a professora da capoeira estava já acostumada com o formato, que por mais que existissem regras, ficavam estavam regras claras o muito suficiente. verbais, regras menos claras e menos concretas, exatamente. Quando a gente conseguiu colocar tudo no papel de atividade para aquele paciente, Quando ele pôde ver, colocar exatamente um sistema de trabalho em cada uma das atividades, ele faz a capoeira completa agora. Um paciente que não suportava ficar um pouco assim, né? Esse é um paciente criança, né? Aí um paciente jovem que as expectativas do ambiente seriam um ambiente de trabalho aí para ele, é um ambiente novo, onde ele ia trabalhar, um restaurante. E a adaptação que a gente precisou fazer foi previamente mostrar para ele como era o mapa daquele lugar de trabalho. A grande preocupação dele era, meu Deus, mas são quantas mesas, quantas coisas que eu vou ter que fazer. Então ele não conseguia dimensionar e se ele ia conseguir dar conta da quantidade de coisas. Então a gente solicitou um mapa do ambiente de trabalho e isso já foi o suficiente para ele se organizar e conseguir fazer a vaga dele de emprego com mais tranquilidade. E o último, um adulto, diagnóstico tardio, super funcional, mas com níveis de suporte também, né? Que estava tendo problemas importantíssimos no trânsito. Ele estava tendo pequenos acidentes de trânsito porque estava com muitos pensamentos grudados, também da perspectiva do autismo, né? dá atenção. Muitos pensamentos grudados que desregulavam ele. E o que eu fiz foi uma coisa que a gente faz até com muitas crianças dentro do TIT, que foi um cardápio do eu quero. Eu fiz com ele um cardápio de coisas que ele podia fazer no carro que não fossem ficar com os pensamentos grudados. Então eram coisas muito em volta dos hiperfocos dele e ele parou de ter os acidentes e pequenos acidentes. Isto no é um trânsito. homem bem-sucedido, um profissional de uma empresa grande, que tem filho É e que incrível. sofria com isso. Né? E como esse pequeno ajuste do ambiente, né, do ambiente carro, já fez uma grande diferença, gente. Diferença de vida, Ele inclusive, vedou né? mais Não os ter vidros acidentes. também, né? Isso. O som de fora, Ou do seja, trânsito foi feita uma incomodava. acomodação sensorial. Uma acomodação Uma sensorial acomodação também. cognitiva e uma acomodação sensorial. E é curioso porque ele fala assim, naquela época que eu sofria com os negócios do carro, Que bacana. Pois é. então, E a gente Então, não acho que consegue 4 dimensionar. exemplos. Acho que foi isso que o Egídio ficou tão furioso quando o médico falou, não, mas ainda bem que tu é nível 1, não, só um pouquinho. Respeita a minha condição, né? Aham. Sim. Muito bom, É né? isso, gente. Eu Muito acho que legal. agora a gente vai chegando ao nosso fim, Já? né? Da conversa. Pois é. E aí eu queria deixar um espaço aberto agora, breve, aí no final, Vivi, para você dar um recado final e onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem aprender mais sobre o modelo TIT. Eu acho que o que você trouxer agora pra gente e trouxer no off também, a gente pode disponibilizar embaixo para as pessoas terem acesso também. Acho que a grande função dessa conversa, né, e desse vídeo, desse material, é a gente divulgar mesmo o modelo TIT. Então, o que você quer trazer de recado final pra gente? A Amanda Se fez quiser, um... pode até dar olhando lá pra galera. A Amanda fez um roteiro lindo para nossa conversa hoje. Eu queria te perguntar primeiro uma coisa. Tu acha que a gente deixou clara a questão das crenças limitantes do TIT ou a gente fala mais um pouquinho? Eu acho que hoje Tá, que dá a tempo. ideia era ficar mais num bate-papo. Tá. E eu acho que a gente pode vir a fazer vídeos mais concretos e talvez até mais curtos, onde a gente vai pontuar e desmistificar cada um desses mitos, Tá. entendeu? Tá, porque Você com certeza será convidada novamente, né? Pra todo mundo já ficar sabendo. Tá, não, só porque eu acho que isso, assim, é bem importante, né? Alguns mitos que existem em relação ao TIT. Acho que a gente já abordou os principais, né? Então, muitas vezes uma ideia reduzida, né? De um método de cartões, um método das mesinhas, um método que robotiza. Então, meu filho sempre vai ter que fazer
coisas seguindo cartõezinhos, acho que a gente navegou por isso, mostrando que não é dessa forma, né? Justamente o apoio, a estrutura, a gente diz é a estrutura que organiza, então é a estrutura que liberta, né? Porque ela dá entendimento, né? Então, E eu acho até, nessa sua fala, Vivi, abrindo espaço aí pra gente criar um lugar de interação com esse material, a gente pede pra galera botar comentário embaixo. Por favor. Quais são suas percepções sobre o modelo Teach que você acredita Suas que o vídeo dúvidas, né? ajudou a desconstruir? E quais são percepções que você tem que você acha que, conhecendo melhor, poderia alterar de alguma forma? Então, coloca aí as suas percepções de antes, percepções de depois. Comenta aí, que aí a gente resgata, inclusive, as perguntas desse vídeo e depois faz um material mais concreto. Muito bom, muito bom. Então, é sobre isso, é sobre respeito à neurodiversidade, é sobre entender a neurodiversidade, construir recursos, né, promover autonomia, qualidade de vida, né, a minha, assim, minha preocupação, né, é que na qualidade de terapeuta ocupacional, profissional da área da saúde e da educação, né, é poder trazer o Teach para o Brasil. Eu acho que a gente tem feito isso nos últimos 30 anos, né? Dar acesso ao conhecimento do Teach para pais, professores, clínicos, né? Médicos que possam fazer o encaminhamento para o Teach, tanto quanto para outras abordagens terapêuticas, né? Porque é um modelo que existe já há mais de 50 anos, com expertise clínica, educacional e com base científica. Das 28 práticas baseadas em evidência hoje, 2 são de autoria do Teach. O uso de apoios visuais e terapia implementada pelos pais. Tá? E nós usamos, além das práticas de autoria do Teach, nós também trabalhamos com outras práticas baseadas em evidência, né? Então, eu falo sobre isso nos meus cursos online. Nós temos agora 2 eventos importantes em colaboração com a Universidade da Carolina do Norte. Um vai ser o Meeting. Eu estou até com a camiseta do primeiro Meeting Teach, que foi ano passado em Canela, desenho da Catedral de Canela, feito pela minha filha Laura. Tá? Que lindo! Esse ano o segundo Meeting vai ser aqui no Rio de Janeiro, em maio. Nós vamos ter uma conferência online de 3 horas com a Ashley Tripp, que é uma das diretoras do Teach hoje, e ela vai falar justamente sobre estratégias de sucesso, ela chama. Estratégias do Teach que podem ajudar, tanto na infância quanto na adolescência e na vida adulta. Vai ser no Windsor, ali em Copacabana. E o ano que vem, pela primeira vez, nós vamos fazer o 5-Day Training, que a Amanda e a Lu já fizeram lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vai ser também aqui no Rio de Janeiro, no mês de março. Então, vem 5 especialistas do Teach conduzir esse programa de imersão, que é fenomenal, porque eles atendem pessoas autistas e nós participamos do atendimento. E dessa vez serão 4 casos brasileiros que os especialistas do Teach vão demonstrar para a gente. Vai ser muito bacana, porque os professores não falam português e os nossos casos clínicos de autistas, a gente já vai escolher alguns que não falem inglês, né? E justamente para poder demonstrar a importância do apoio visual. Né? Então, a comunicação e a estrutura vai ser dada pelo apoio visual e a gente vai poder acompanhar ao longo de 5 dias como que o Teach trabalha em diversas áreas de habilidades em crianças, adolescentes e adultos com autismo. Isso. É uma imersão imperdível, né? Quem puder, realmente, vale a pena. É um prazer tê-la aqui, Vivi. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar inaugurando o Psipod conosco, reinaugurando o Psipod conosco. Eu acho que pessoas como você fazem toda a diferença para a questão do autismo no Brasil, sobretudo, né? Eu acho que a gente está passando por um momento em que virou um boom o autismo, né? Eu acho que por vários motivos, né? A demanda é, de fato, muito grande, está acontecendo. Eu sempre tive e tenho uma preocupação com essas famílias, com a orientação. Eu acho que as famílias passam por uma peregrinação, né, quando descobrem o diagnóstico. Né, famílias e profissionais, cuidem, escolham os profissionais que vocês vão fazer curso, os profissionais que vocês vão levar, os filhos de vocês,
valorizem a trajetória. O autismo Sim. é muito complexo. tá? Exatamente. Então, precisam ser profissionais isso que dedicados ao estudo, com formações sérias, em instituições renomadas. Porque é muito complexo, não é num cursinho. Eu dou curso online também, não estou falando mal dos cursos online, mas não é num curso de 4 horas no final de semana que você se torna um especialista. Você puxou o gancho, era o ponto que eu ia Né? tocar. Eu acho que as pessoas estão simplificando O que não é simples, o que é científico, o que é profundo. Então, o meu recado assim para o Dia do Autismo é: vamos estudar, vamos procurar profundidade naquilo que nós estamos fazendo, e entender o que de verdade se está fazendo. Orientação para pais é uma coisa muito séria. Você está entrando numa família e está fazendo modificações naquela família. Você está fazendo orientações para que aquilo aconteça de uma forma menos dolorosa para aquela família. Isso é muito sério, né? Então, eu acho que o rigor disso, para mim, é o ponto-chave. E nada mais do que estar com você, que é a nossa doutora, com toda a sua seriedade e toda a sua postura científica. Tá bom? Obrigada. Com Obrigada. certeza, é sempre uma honra te receber, Vivi, e poder escutar de você. E acho que vai ser uma honra para o nosso público também poder ter acesso a esse material. E esperamos que o TIT fique mais claro a partir desse nosso bate-papo aqui. E estamos à disposição para tirar dúvidas também do TIT. Tá bom? Isso aí, vamos deixar de novo, né, todas as informações aí embaixo. Vocês podem também curtir o vídeo, que ajuda a gente a aumentar aí o que a gente tem de conhecimento de TIT no Brasil, né? E também para a gente crescer o podcast, que estamos de volta agora a todo vapor. Agora com o nosso novo estúdio, que ainda está em lindo. processo também de mudança, né? Ainda vão ter novidades por aqui. E comecem então, voltem, na verdade, a nos acompanhar por aqui, que a gente vai trazer umas coisas bem legais. Em maio, no Meeting TIT de maio, vai ter o lançamento do nosso livro, né? Sim. Todas nós escrevemos no livro, organizado pela Vivi. E vai ser a novidade que nós vamos trazer para a gravação em maio. Ótimo, Tá bom. ótimo. É isso aí, gente. Nosso livro. Então, ficamos por aqui. Quer falar? Nosso livro vai falar sobre o que estamos desenvolvendo no modelo TIT no Brasil hoje. Então, no livro a gente vai ter conhecimento a várias realidades, né, desse nosso país tão grande, e também diferentes contextos de aplicabilidade do TIT. Né? Então, espera que o podcast aqui vai divulgar. E eu queria mais uma vez dizer que para mim é uma alegria estar aqui, né? Principalmente de poder acompanhar o que a Lu e a Amanda estão fazendo no Rio de Janeiro com o TIT, e elas são referência no tratamento do autismo aqui na cidade, né? E especial com todas as idades, né? Nós temos lá no NTG grupos e, afora isso, outras iniciativas de trabalho que eu sei que elas desenvolvem, mas eu gostaria de salientar principalmente o trabalho com adolescentes e adultos, que o trabalho que a Lu e a Amanda fazem aqui no Rio de Janeiro é ímpar. Muito obrigada, querida. Então, hoje a gente fica por aqui, galera. Um beijo. Tchau, tchau.